Oi, gente. Então, pra quem não me conhece, o meu nome é Márcia Souza. Esse é o meu canal do YouTube e hoje a gente vai conversar sobre o motivo real do porquê que eu saí do SUS, né? Porque eu parei de trabalhar no SUS. Vem comigo. Então, gente, pra quem já me segue aqui, né, já sabe toda a minha trajetória, sabe que eu trabalhei sim, né, numa maternidade do SUS o ano passado, em 2020, e eu passei 10 meses trabalhando nessa maternidade. Vou deixar algumas fotos passando aqui. E aí, sempre foi, né, o meu objetivo sair da residência. Eu fiz residência em enfermagem obstétrica na prefeitura do Recife, né, na CESAL Recife, na Secretaria de Saúde do Recife. E sempre foi meu objetivo sair da residência direto pro SUS. Eu dei alguns plantões extras, eu vou deixar o link aqui do vídeo onde eu conto o que é plantão extra, como é que você consegue, enfim. E aí eu dei muitos plantões extras quando eu terminei a residência, muitos. E aí depois eu fui contratada por uma maternidade privada para trabalhar como enfermeira na maternidade, como se fosse no alojamento conjunto, junto com a sala de parto, sabe? Era tudo integrado. Eu aceitei, né? Era meu primeiro emprego de carteira assinada, não recusei nenhum emprego, eu recusei na área de obstetrícia. Só na época, muitos de empregos de Covid que eu não aceitei. Sempre foi uma meta minha, nunca sair da área que eu tava me especializando, sabe? Então, assim, se eu fiz residência obstetrícia, eu sempre quis continuar na área de obstetrícia. Então, eu recusei alguns convites para trabalhar no Covid, mas enfim, isso é outra história. E aí, o que é que aconteceu? Eu fui trabalhar nessa maternidade e um ou 2 meses depois eu fui convidada para trabalhar numa maternidade do SUS, né? Essa maternidade que eu passei 10 meses. O que é que acontece? Acontece que não era um bom salário, né? Então, assim, não era um salário digno. Eu tinha terminado a residência, tinha terminado a faculdade, 5 anos de enfermagem, fiz 2 anos de residência e o salário não chegava nem a 3 mil. Então, a carga horária era um pouco mais leve, né? Era um plantão de 24 na semana. Só que alguns meses eu dava complementar. Como funciona isso? Então, eu trabalho 24 horas por semana e alguns meses eu tinha que dar 24 horas na semana e mais uma complementar de 12 horas em alguma semana, em algum dia de semana de noite. Isso mexia muito com a minha rotina, porque eu comecei a trabalhar em outro hospital particular na época. E aí eu ficava, que era noturno, e aí eu ficava às vezes 4 dias durante a semana trabalhando à noite e no final de semana todo domingo 24 horas. Enfim, quando foi chegando já no final do ano, né, veio a oportunidade, assim, falaram comigo, Márcia, por que você não tenta um mestrado, né? Eu sempre quis voltar pra minha casinha, que era federal, só que eu já tinha tentado mestrado antes e eu não tinha passado, e aí eu tentei a residência, passei, fui pra esse outro lado de prática, né, de experiências, vivenciar e tal, a realidade da obstetrícia, da enfermagem, e eu não tinha voltado a pensar em fazer o mestrado. E aí essa pessoa chegou pra mim, um amigo meu chegou pra mim e fez, porque tu não tenta, vai ser online as provas, então tu não vai ter o risco de perder as provas e tal. E aí eu fiz assim, sabe aquela história de que tipo, tá passando um cavalinho e você monta? Eu fiz, vou montar. E aí eu fui, meti a cara, né, fiz um pré-projeto. Eu vou deixar um link aqui contando tudo sobre o mestrado, tá? O meu vídeo. E aí, deixem aqui nos comentários se vocês querem saber sobre o processo do mestrado também, como é e tal. Enfim, e aí eu mandei meu projeto, mandei meus documentos e fiz as provas. Passei, né? E agora, chegou janeiro desse ano e eu tava me sentindo muito sobrecarregada, né? É um assunto muito delicado. Me senti muito sobrecarregada. Minha gente, vocês não têm noção de como é não ser reconhecida, assim, tipo, eu queria muito continuar trabalhando lá, sabe? Mas, assim, a carga horária, pra tudo que eu tava vivendo, no hospital particular eu recebia muito mais, então eu me vi numa situação de que, tipo, ou eu saía do particular e ficava só no SUS, ganhando o que eu falei pra vocês, e estudando no mestrado, porque eu ia ter muito tempo, né? Porque seria só um plantão de 24 na semana e durante a semana o mestrado com aquela complementar que eu mencionei com vocês. E eu ficava ganhando só isso mesmo, e é isso, e bola pra frente, ou eu sairia do SUS. E aí eu sou uma pessoa que eu não consigo me desprender das coisas, né? Eu não consigo me despedir, eu não consigo, mesmo eu sabendo
que eu teria que sair de lá. Eu não queria aceitar isso. E isso foi me corroendo. E o corpo, ele vai dando sinais de que você não tá bem, né? Assim, eu comecei a ficar com algumas manchas vermelhas no corpo, de estresse mesmo, né? Meus cabelos brancos começaram a aparecer. E outras coisas também, tipo, meu corpo, ele foi dando sinais de que eu tava cansada, de que eu não tava aguentando aquele ritmo, né? 2 empregos, sendo que o reconhecimento não estava vindo, né? Por parte pública, privado também, porque eu acredito que a gente tinha que receber muito mais. E eu vou falar isso no final. E aí, fora aquela carga pesada em mim, de que eu teria agora a carga do mestrado, e eu teria que dar com as 3 coisas, fora YouTube, fora Instagram, fora todas as minhas redes sociais, que eu administro sozinha, eu faço tudo sozinha, arte sozinha, planejo tudo sozinha, faço financeiro, tudo sozinha. E aí eu fiquei com muito, muito, muito mal. E eu surtei, tipo, real, oficial. Eu tive uma crise de pânico, né, em janeiro. E uma crise de ansiedade. Fui pro hospital, fiquei lá, internada e tudo mais. E aí, no domingo, isso foi numa sexta, mais ou menos. Aí eu passei o final de semana em casa, peguei um atestado, né, fiquei em casa. E aí, no domingo, eu sou muito devota Nossa Senhora, né, então eu fiquei assim, me perguntando, meu Deus, Nossa Senhora, me deu uma resposta, tipo, o que é que eu faço? Eu saio do SUS, eu saio do privado, o que é que eu faço da minha vida? Eu não queria meio que aceitar. Quando foi na segunda-feira, isso foi no domingo, quando foi na segunda-feira, a maternidade me ligou, porque essa história de convidar pra trabalhar em prefeitura, tanto você tá hoje como você não tá amanhã, sabe? Então, assim, não é nada certo, é um contrato, pode ser encerrado a qualquer momento, você não tem carteira assinada e você sai com uma atrás da outra na frente, porque você não recebe nada. Tipo, de benefício e tal, você, sabe, não ganha seguro-desemprego nem nada. E aí eu sabia disso, mas eu achava que eu nunca ia sair de lá, porque, enfim, nunca dei motivos, inclusive plantei muitas sementinhas e tal. E aí quando foi na segunda, me ligaram dizendo que, como a eleição da prefeitura tenha terminado em dezembro, o novo prefeito, nova prefeita, estava atualizando o quadro e eu tinha sido uma das pessoas que o meu contrato tinha sido encerrado. Meu Deus, vê se isso não é um sinal. Na hora, eu fiquei muito mal, né? Chorei e tal, porque eu gosto muito de trabalhar pelo SUS, mas eu entendi que era o meu momento de pausar, né? Era o meu momento de realmente focar no emprego que eu recebia mais, que eu tinha uma melhor qualidade de vida, e focar no meu mestrado, que vai me dar um retorno no futuro muito maior, sabe? Então, assim, essa história toda foi pra contar que a importância da valorização da enfermagem, né? Então, assim, veja o quanto que eu tive que passar. Eu tive crises real, oficial, tipo, veja, isso aconteceu em janeiro, eu só tô conseguindo falar sobre isso agora em maio. Então, assim, eu tive que parar, né? Comecei terapia, então vou pra psicóloga, converso. Quando eu comecei as crises, né, em janeiro de ansiedade, eu senti realmente a necessidade de uma psicóloga e uma amiga minha me indicou uma que eu faço, né? A cada 15 dias eu tô lá. No início era toda semana, mas aí depois a gente foi regredindo as consultas e aí a cada 15 dias, quando as agendas da gente batem, eu me encontro com ela e a gente bate um papo, bate uma conversa pra eu tentar reorganizar tudo que eu tô pensando, tudo que eu tô sentindo, porque não é fácil. E imagine a pressão que eu estava, né? E a desvalorização da nossa classe, porque assim, eu poderia só estar eu poderia só estar no SUS, se a gente fosse valorizado, se a gente recebesse bem, né, se a gente fosse valorizado pelo nosso trabalho. E assim, eu poderia só estar em um emprego, mas eu precisava estar em 2, eu me dei essa carga de estar em 2 para receber o que eu recebia, por uma coisa que tava mexendo comigo, sabe? Mexeu com minha saúde mental, mexe com a saúde mental, não só minha, mas de muita gente. E a galera simplesmente aceita porque precisa do dinheiro. Então, assim, vejam a importância, a magnitude que a questão da valorização da enfermagem atua, né? Esse vídeo não é pra desmotivar você a fazer enfermagem, tá? Longe disso. É pra mostrar realmente que precisamos de valorização, sim. Mas que a gente tá tentando, né? Por isso o PL 2564. Então, se você ainda não assinou o PL, assine, né? O link tá lá no meu Insta. Eu vou deixar o meu Insta aqui, o Márcia Souza, o Márcia com 2 Is, pra você assinar, né? Fazer esse mutirão pra todo mundo que você conhecer, não precisa ser da área da enfermagem, assinar esse documento, pra que o Senado vote a favor, né?
da valorização do piso salarial da categoria da enfermagem, não só para enfermeiros, mas para técnicos, parteiras, auxiliares, enfim. Esse vídeo, como eu tava falando, não é para desmotivar você a fazer enfermagem, não é para desmotivar você a trabalhar no SUS, não é nada disso, longe disso, né? Mas assim, gente, a gente faz enfermagem por amor, mas o amor não paga os nossos boletos, né? O boleto chega e a gente tem que trabalhar para isso. Então, assim, a gente tem que batalhar para ter uma enfermagem valorizada. A gente mesmo tem que valorizar a nossa categoria, né? E eu não vejo isso ocorrendo. Não sei se vocês veem, comenta aqui o que vocês acham sobre isso. Mas eu, particularmente, eu não vejo. Eu vejo realmente muita gente, tipo, é pra gente se unir. E eu vejo muita gente, tipo, um brigando com o outro, sabe? Não é pra categoria ser tão desunida. Se a gente fosse realmente mais unido, a enfermagem é muito mais longe. Eu pretendo sim voltar, né, pro SUS. Muita gente me pergunta: Márcia, vai pro SUS, Márcia, por que você não volta pro SUS, Márcia? Eu queria ser atendida por você no SUS. Então, eu pretendo, né, eu espero até hoje uma nomeação de um concurso, né, que eu fiz, que eu passei. Mas, por conta de toda essa pandemia, o foco das prefeituras foram outros, né, estão mudando totalmente. Eu sigo aguardando o concurso que eu passei, ele está parado, né, na nomeação, então eu sigo aguardando, tem algumas pessoas na minha frente, mas eu sigo aguardando, e terão outros concursos quando tudo isso acabar, e eu vou tentar sim pra voltar, então eu pretendo sim voltar, né, mas eu quis trazer pra vocês tudo que aconteceu, tudo que passou, a importância da valorização, a importância da gente se unir, né, unir a nossa categoria. E é isso, espero que vocês tenham gostado desse nosso papo, bem rápido, bem... E é isso. Beijos e até o próximo!